seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Hoje a gente vai dar continuação à nossa playlist sobre endodontia e nós vamos explicar hoje a respeito das substâncias para a limpeza do canal radicular. Antes da gente começar o vídeo, eu quero falar para vocês que nós vamos ter aqui no canal um vídeo específico para as principais substâncias que a gente utiliza para a limpeza do canal radicular, que é o hipoclorito de sódio e a clorexidina. Mas nos vídeos posteriores a gente vai abordar mais. No vídeo de hoje a gente vai dar mais uma ênfase, um resumo sobre o assunto. Então, vamos começar o nosso vídeo. As substâncias para a limpeza do canal radicular é nada mais nada menos do que uma irrigação que nós vamos utilizar após a instrumentação. Então, a gente aprendeu que para a gente fazer um tratamento de canal, a gente precisa fazer a abertura daquele canal radicular, a gente precisa fazer uma odontometria, as técnicas, né, que existe a técnica progressiva, a técnica regressiva, e juntamente com essas técnicas que são utilizando as limas, né, os instrumentais, a gente também vai utilizar umas soluções irrigadoras, que a gente vai ver a posterior nessa aula quais são as principais. Então, o preparo técnico do canal radicular, ele vai ter como a principal função a limpeza do canal radicular. Então, quando a gente está lá instrumentando com as limas, vai ficar, né, aquele resto de polpa necrótica, de bactérias, de raspas de dentina. Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu remover com a lima, né, que nós tentamos limpar, a gente vai continuar retirando com a irrigação. E a irrigação, ela é muito positiva porque através dela a gente consegue entrar em alguns canais, como por exemplo, canais acessórios, canais secundários, que com a lima, independente daquela lima ser muito fina, a gente não consegue entrar. Então, as substâncias vêm para fazer esse sentido, né, essa limpeza. Então, muito importante, se você vier ver qualquer questão de prova, não existe instrumentação sem irrigação. Então, se a gente for ter que usar lima, a gente vai utilizar juntamente uma solução irrigadora. E quais são essas substâncias utilizadas? As substâncias utilizadas, a gente vai ver que existem várias classificações, só que elas precisam estar respeitando duas ações. Uma ação mecânica, que é a ação dos instrumentais, né, das limas, ou seja, aquelas limas que vão fazer o movimento, né, de alargar aquele canal, remover dentina, né, uma parte dela, remover a polpa. Então, a gente vai colocando a lima, né, como aqui nessa primeira imagem, para que a gente possa retirar aqueles restos. E depois a gente vem com a ação física, que é a solução irrigadora, onde a gente limpa, lava aquele canal, para após isso, né, a gente fazer a instrumentação. Então, aqui a gente tem, né, a nossa seringa, né, que a gente coloca aqui a nossa solução irrigadora e depois a gente lava e depois a gente vai remover essa solução irrigadora. Bom, gente, a ação física dessa solução irrigadora vai ser o movimento do líquido que vai estar dentro do canal. Então, depois que a gente foi lá com a seringa, a gente removeu, né, colocou bastante líquido ali para limpar. Então, esse líquido ele tem que ter algumas finalidades, né? Ele não pode ser qualquer líquido, a gente não pode simplesmente jogar água. Tem que ser um líquido que tenha objetivos para nosso tratamento de canal. E aí a gente faz aquela limpeza daquela sujeira que ficou ali naquele canal radicular. O que acontece se eu não tiver uma irrigação? Ou se eu tiver uma irrigação insuficiente, se a minha irrigação acabar no meio do meu tratamento endodôntico, o que eu faço? Bom, o que você vai fazer? Você não vai terminar, né? Então, a gente precisa de uma solução irrigadora suficiente, com abundância. Então, não tem miséria na parte de solução irrigadora. Então, com a seringa, a gente vai lavar o líquido, né? Com essa cânula, a gente vai aspirar o líquido. E a gente precisa fazer isso com abundância. O que isso vai gerar? Bom, vai gerar que vai ficar material na luz do canal, então muitas vezes o paciente pode vir a ter um tratamento, né, recidivo, então ele pode voltar a falar com você que está sentindo dor porque alguma bactéria, algum resto de dentina ficou ali acumulado, né, se juntou com, por exemplo, o material obturador, que também nós teremos aula sobre eles futuramente. Vai ter presença de raspas de dentina, vai ter plug de dentina no ápice e, se a gente fez técnicas progressivas e regressivas, vai ter extravasamento do material para o periápice. Independente se a gente fez degrau, se não fez, vai extravasar aquele material. Então, a gente precisa fazer uma irrigação com bastante abundância. O que acontece? Bom, primeiro de tudo, o paciente vai responder com processo inflamatório. Então, ele vai sentir dor, ele vai falar para você que está com todos aqueles sintomas da inflamação. Dor, rubor, vermelhidão.
E aí a gente não quer isso, né? A gente quer que o nosso paciente chegue seguro e sem dores para sua casa, né? Para que a gente não possa voltar e fazer todo aquele processo novamente de abertura de canal. Quais são as propriedades que a solução irrigadora vai ter? Ela precisa de diversas propriedades, mas a principal propriedade que a gente vai ver hoje é que ela precisa ter escoamento. Então, ela deve ser capaz de entrar nos canais. Então, como a gente viu na nossa primeira aula de endodontia, se não me engano, vou deixar o link aqui no canal, existem diversos tipos de canais articulares. Existem canais principais, canais secundários, canais acessórios, canais laterais. Então, as limas não vão conseguir entrar nesse canal. Então, como é que a gente vai fazer para limpar aquilo ali? Porque ali vai ter bactéria, ali vai ter cárie e a gente precisa remover. Então, como é que a gente vai remover? Com a solução irrigadora. A primeira propriedade que tem que existir numa solução irrigadora é a fluidez. Então, aquele material ele precisa ser fluido para que ele consiga, né, entrar naquele canal, que ele consiga atingir todas as ramificações, para que ele consiga escoar e limpar todo aquele canal daquele paciente. Então, ele não pode ser um líquido muito viscoso, porque um líquido viscoso não vai ter capacidade de escoamento. Outra propriedade que deve ter, baixa tensão superficial. Então, o líquido, quando ele tem uma tensão superficial muito grande, ele não vai conseguir espalhar bem, não vai conseguir ter fluidez. E se ele não vai conseguir ter fluidez, ele não vai conseguir molhar a parede do canal. E se molhar a parede do canal, vai ter reações químicas, que é o que a gente quer que remove aquela bactéria. Então, existem alguns materiais que a gente vai ver na aula de hoje que vão ter essa capacidade de baixa tensão superficial, como, por exemplo, o detergente e o hipoclorito de sódio, que hoje é o material endodôntico mais utilizado para limpeza juntamente com as limas. Então, a baixa tensão superficial, a gente vai observar que quanto menor tiver ela, maior o poder umectante. Então, a baixa tensão superficial, ela está ligada com a fluidez. Então, quando mais tem baixa tensão superficial, maior vai ser a capacidade de fluidez daquele líquido, né? Então, ele vai ser muito mais capaz de realizar o molhamento, de escorrer entre todas aquelas ramificações. Terceiro, capacidade de dissolver tecido orgânico. Então, a gente sabe que alguma das indicações para fazer o tratamento de canal é quando aquela polpa está necrosada. Então, a gente precisa dissolver aquele tecido orgânico. E aí, quando a gente remove aquele tecido pulpar, a gente vai fazer isso com o auxílio das limas, mas pode ser que alguma parte fique naquele dente. Então, para a gente não fazer isso, a gente vem com a solução irrigadora, porque não é tudo que consegue resolver, como por exemplo o istmo. Então o istmo, a lima não consegue entrar, e aí a solução irrigadora vai lá e remove aquele istmo pulpar. Facilitar a instrumentação, então isso é independente de qualquer material que seja, tem que facilitar a instrumentação. Então ele tem que ter uma atividade lubrificante, né? Porque o canal não pode estar seco, né? Sem líquido nenhum. Então, se aquele instrumental junta com o material que facilita a sua instrumentação, vai ser mais fácil ainda você terminar o seu trabalho. Então, vai facilitar aquela ação mecânica dos instrumentos que a gente falou no início dessa aula. Então, quando a gente estiver fazendo aquela irrigação daquele canal, quando a gente estiver trocando de lima, quando a gente for renovar a solução, a gente vai deixar aquela câmera encharcada de líquido, como a gente viu numa das primeiras imagens, e aí vamos inundar de solução irrigadora e depois a gente vai lá com a câmara de aspiração e remove. Outra característica, atividade antimicrobiana. Isso é de extrema importância, principalmente em casos de necrose pulpar e também em casos de lesão periapical. Então, a gente precisa fazer uma desinfecção daquele canal reticular e a gente vai conseguir fazer isso com o auxílio das limas e com o auxílio das nossas soluções irrigadoras. Então, a capacidade de ser antimicrobiana, né, de ser antibactericida, é ter uma ação química. Então, a gente vai ter ação química matando aquela bactéria. É claro que a gente não vai conseguir esterilizar o canal, ou seja, não ter nenhum tipo de bactéria, mas a gente vai utilizar a solução irrigadora, as limas, e a posterior a gente utiliza a medicação intracanal. Mas isso é um vídeo no futuro, né? É um assunto para outra aula. E também precisamos da atividade quelante, que é a remoção de Smerley. Então, muitas vezes, acumulam aquela Smerley dentro do canal. E o que é a Smerley? A Smerley, gente, é uma mistura de raspas de dentina, raspas de polpa, restos de bactérias,
com colágeno de dentina que fica acumulada. Então, a gente precisa remover aquilo antes da gente colocar a nossa medicação intracanal, antes da gente colocar o nosso material obturador. Então, a atividade quelante serve para remover essa Smearley. E, por fim, a gente tem a biocompatibilidade, que é de extrema importância o material ser biocompatível com o organismo. Então, a gente não pode colocar qualquer material ali que não aceite ali naquela cavidade pulpar. Então, a gente tem que colocar um material que seja biocompatível, que tenha uma substância desinfectante, né, para apresentar toxicidade para as células vivas. Então, a gente sempre coloca uma solução que tenha biocompatibilidade, que irrigue o canal radicular, que entre em contato direto com o ligamento periodontal e que não gere nenhuma inflamação para aquele paciente. Então, vamos sempre prever isso. Bom, gente, então agora a gente vai falar finalmente das nossas soluções irrigadoras. E, para começar, nós vamos falar sobre os compostos halogenados, que, como o próprio nome já diz, halogenado vai liberar cloro. Então, o cloro, agora no momento que a gente está passando, né, de pandemia do coronavírus, a gente viu que a água sanitária, ela é muito utilizada, porque ela tem uma capacidade antimicrobiana enorme. Então, se a água sanitária está sendo utilizada hoje para fazer a desinfecção de vários ambientes, ela também é utilizada na odontologia há muitos e muitos anos para fazer a desinfecção da solução em conjunto, né, com a solução irrigadora. Então, vai fazer aquela desinfecção daquela cavidade. Então, esses compostos, eles são excelentes e são de extrema importância. Que a gente vai ver que hoje na endodontia, o que mais a gente utiliza é o hipoclorito de sódio, que a gente utiliza de 2,5%, que inclusive é o mesmo que utilizamos em casa. Mas isso é assunto para outra aula. A segunda solução irrigadora são os tensoativos. Os tensoativos são os detergentes. Eles têm uma grande vantagem, que é a de ter uma baixa tensão superficial. A gente viu que isso é de extrema importância porque tem associação com o molhamento. Então, o material ele vai ter capacidade de escorrer entre aquele canal radicular, né, entre as suas ramificações. Então, o que acaba acontecendo com esses detergentes é que eles vão fazer o dissolvimento, né, de matéria orgânica, eles não vão dissolver matéria orgânica, né, como o próprio slide está fazendo. Eles não dissolvem matéria orgânica, então eles não têm uma das propriedades que é indicado para soluções irrigadoras. E ele não vai matar micro-organismo, então por isso ele não é tão utilizado hoje como o hipoclorito de sódio. Mas os tensoativos, eles são geralmente misturados a outros elementos como os quelantes. Um exemplo da mistura do tensoativo com quelante é o EDTA. O EDTA é um quelante, que também é outra classificação de uma solução irrigadora, que vai ser uma substância que vai ter capacidade de remover os íons cálcio de dentina, que é muito importante ali para fazer aquela remoção da Smearley. O quelante, ele vai diminuir a resistência dentinária e por isso ele não é um material tão indicado, mas ainda assim a gente utiliza hoje na odontologia e nós vamos também ter uma aula somente sobre os quelantes. Um exemplo de um quelante, né, como a gente viu, a gente tem o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. É uma capacidade, o EDTA, existem várias na verdade, mas o que a gente vai utilizar na sala, né, na clínica odontológica, é a 17%. Os ácidos, eles podem atuar junto com os quelantes, como por exemplo o ácido cítrico, mas não são muito utilizados. A gente não vai falar sobre os ácidos aqui no canal. A gente também tem os peróxidos, que são substâncias que têm uma ação antimicrobiana pequena em comparação à água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio. Então, a gente sempre, quando tiver o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, por exemplo, a gente vai optar sempre por utilizar nosso hipoclorito de sódio ou os nossos quelantes. Mas os peróxidos, eles não têm uma ação muito pequena, né, um baixo espectro, então também a gente não vai abordar. E também a gente tem associações e misturas que podem utilizar ou um composto halogenado com um detergente, com um quelante, com ácido, mas esse não é o nosso objetivo de hoje. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham entendido. Essa aula foi
uma introdução para as nossas próximas aulas, né, que vai ser a respeito das substâncias. E eu quis muito trazer essa aula para vocês, porque às vezes a gente já vai falando sobre hipoclorito e a gente não entende por quê. Então, tem todo um estudo antes. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, resumodeodonto@gmail.com. Se nós estivermos demorando para responder, né, como já aconteceu com alguns inscritos aqui do canal, entre em contato com a gente no Instagram, @canal Resumo de Odonto, e fala, tô pedindo um resumo lá, teria como você mandar, ou alguma dúvida. Enfim, estamos por lá e estou aqui por vocês. Então, assistam nossos próximos vídeos e até a próxima aula. Valeu!